O que acontece quando uma família briga pelo prêmio máximo? Não por uma casa ou por terras, mas por uma coroa. E se essa briga de família durasse mais do que a vida de qualquer homem? E se ela se transformasse em algo novo, algo que nunca existiu antes? Uma guerra, não entre lordes, mas entre nações. Em 1328, o trono da França, o mais rico e poderoso da Europa, ficou vago. O rei Carlos IV morreu sem deixar um herdeiro homem. A linha direta dos Capetos, que governava há 300 anos, havia secado. Havia dois grandes pretendentes. De um lado, Philippe de Valois, um nobre francês, sobrinho do antigo rei. Do outro, um candidato muito mais perigoso, Eduardo III, o jovem rei da Inglaterra. A reivindicação de Eduardo era forte. Sua mãe, Isabela, era a filha do rei francês falecido. Pela lógica, seu direito era superior. Mas os lordes franceses não podiam aceitar. Entregar a coroa da França a um rei inglês? Inconcebível. Eles invocaram uma antiga lei sálica, declarando que a coroa não poderia passar por uma mulher. Eles coroaram Philippe de Valois como Filipe VI. Eduardo, jovem e ainda inseguro em seu próprio trono, aceitou relutantemente. Por um tempo, mas a tensão era mais profunda. Os reis ingleses ainda possuíam vastas terras na França, como a Gasconha, mas as mantinham como vassalos do rei francês. Eduardo era um rei em seu país, mas um duque submisso na França era uma humilhação. Quando Filipe VI começou a confiscar essas terras, Eduardo III teve sua justificativa. Em 1337, ele fez o impensável. Reivindicou formalmente o trono da França para si. A guerra mais longa da história da Europa havia começado. No início, parecia uma loucura. A França era uma superpotência. A Inglaterra era uma ilha pequena, menos populosa e muito mais pobre. Mas os ingleses tinham uma vantagem secreta, uma arma de origem humilde que mudaria a guerra: o arco longo. Em 1346, em Crécy, a arrogância da cavalaria francesa encontrou a realidade. Os nobres franceses, a flor da cavalaria da Europa, viam os arqueiros ingleses como camponeses covardes que atiravam de longe. Eles avançaram em uma carga gloriosa, subindo a colina enlameada. O que encontraram foi uma tempestade. Uma chuva de flechas tão densa que escureceu o céu, perfurando armaduras, matando cavalos e transformando a nobreza em uma pilha caótica de homens e animais moribundos. A vitória inglesa foi total, chocante. O mito da invencibilidade do cavaleiro pesado foi quebrado. Eduardo III tinha um filho que personificava essa nova guerra. Eduardo, o príncipe de Gales, conhecido pela história como o Príncipe Negro. Ele não travava uma guerra de conquista de terras. Ele travava uma guerra de destruição econômica. Suas campanhas, as chevauchées, eram ataques brutais que queimavam colheitas, saqueavam vilas e espalhavam o terror, projetadas para provar uma coisa: o rei Valois não podia proteger seu próprio povo. 10 anos depois de Crécy, em Poitiers, o inacreditável aconteceu. O príncipe negro, em menor número, encontrou-se encurralado pelo próprio rei francês, João II. A batalha foi outra vitória impressionante do arco longo. Mas desta vez, o prêmio não foi apenas o campo. O próprio rei João II da França foi capturado. Imagine o choque. Um rei medieval era o sagrado ungido de Deus. Vê-lo capturado, levado para Londres como um troféu, foi a humilhação máxima. A França mergulhou no caos. O rei estava preso. O resgate era astronômico e, como se a guerra não fosse suficiente, a peste negra havia varrido o continente, matando talvez metade da população. A França estava de joelhos. Mas a França é uma terra antiga, ela se recupera. O filho de João, Carlos V, e seu brilhante general, Bertrand du Guesclin, mudaram o jogo. Eles perceberam que não podiam vencer os ingleses em campo aberto. Então eles pararam de lutar. Em vez de batalhas campais, eles usaram táticas de guerrilha, emboscadas, ataques noturnos e cercos. Eles deixaram os ingleses marcharem e queimarem, enquanto eles tomavam castelos pelas costas. Lentamente, dolorosamente, como uma maré,
Os franceses reconquistaram quase tudo o que haviam perdido. Quando o Príncipe Negro e Eduardo III morreram, a guerra parecia ter sido vencida pela França. Mas a Guerra dos 100 Anos não é uma história linear. É um ciclo de colapso e renascimento. No final do século XIV, ambos os reinos estavam exaustos e quebrados por dentro. A Inglaterra tinha um rei criança, Ricardo II, que enfrentou a revolta dos camponeses. A França tinha um desastre ainda maior. Seu rei, Carlos VI, enlouqueceu. Ele sofria de crises de psicose, acreditando ser feito de vidro, atacando seus próprios cavaleiros. Com um vácuo de poder no topo, a França se partiu ao meio. A nobreza se dividiu em duas facções brutais: os Armagnacs e os Borguinhões, que travaram uma guerra civil sangrenta pelo controle do Rei Louco. A Inglaterra viu essa fraqueza, e um novo rei inglês, jovem, ambicioso e impiedoso, subiu ao trono: Henrique V. Henrique era um soldado brilhante e um estrategista. Ele viu a Guerra Civil Francesa como um convite de Deus. Em 1415, ele invadiu, mas sua campanha inicial quase terminou em desastre. Seu exército foi dizimado pela disenteria no cerco de Harfleur, e ele foi forçado a uma longa retirada, em direção a Calais, seu único porto seguro. Um exército francês gigantesco, várias vezes maior que o seu, o interceptou em um campo lamacento perto de uma pequena vila chamada Agincourt. Este deveria ter sido o fim. Os ingleses estavam doentes, famintos e encurralados. Mas os franceses eram arrogantes. Eles haviam esquecido as lições de Crécy e Poitiers. Na manhã de 25 de outubro, a nobreza francesa, pesada em suas armaduras de placas, avançou a pé pelo campo que a chuva havia transformado em um pântano. Eles foram afunilados entre as árvores. E mais uma vez, os arqueiros ingleses, os Band of Brothers, soltaram a tempestade. Foi um massacre. Os nobres franceses, incapazes de se mover na lama, caíram uns sobre os outros, sendo esmagados pelo próprio peso ou perfurados por flechas. Os arqueiros ingleses, com facas e machados, entraram na confusão e abateram os cavaleiros indefesos. Agincourt não foi uma batalha, foi uma aniquilação. Henrique V havia vencido o impossível. Em poucos anos, ele conquistou a Normandia. Os Borguinhões, inimigos dos Armagnacs, aliaram-se a ele. Em 1420, pelo Tratado de Troyes, Henrique V casou-se com a filha do Rei Louco da França e foi declarado regente e herdeiro do trono francês. Seu filho herdaria as duas coroas. A Guerra dos 100 Anos estava, aparentemente, terminada. A Inglaterra havia vencido. O verdadeiro herdeiro francês, o Delfim Carlos, era uma figura patética. Deserdado, fraco, ele se escondia ao sul do rio Loire, sem dinheiro, sem exército e sem esperança. O norte da França, incluindo Paris, estava sob controle inglês. A grande cidade de Orleans, a chave para o sul da França, estava sob cerco. Sua queda era iminente, e então o momento mais improvável da história aconteceu. Uma camponesa adolescente analfabeta, de uma vila obscura, apareceu na corte esfarrapada do Delfim. Seu nome era Joana d'Arc. Ela afirmava ouvir vozes de santos, de Deus, dizendo-lhe que ela, e somente ela, poderia salvar a França. Ela tinha uma missão: libertar Orleans e levar o Delfim a Reims, a catedral sagrada onde os reis franceses eram coroados. Imagine a cena. A corte estava desesperada. Tão desesperada que eles a ouviram. Eles lhe deram uma armadura e um estandarte. Os soldados, cínicos e derrotados, olharam para ela e viram algo que não viam há anos: esperança. Fé, ela não era uma general tática, ela era um furacão moral. Ela cavalgou para Orleans e inspirou os franceses a atacar. O cerco, que durava meses, foi quebrado em 9 dias. Foi um milagre. Joana então liderou o Delfim através de território hostil até Reims, onde ele foi devidamente coroado Rei Carlos VII. Ela havia mudado o rumo da guerra. Ela não deu à França uma nova arma. Ela deu à França uma alma.
Ela transformou uma disputa dinástica em uma guerra santa pela libertação de sua terra. A jornada de Joana foi curta e trágica. Ela foi capturada pelos borguinhões e vendida aos ingleses. Os ingleses não podiam matá-la por lutar contra eles. Isso a tornaria uma mártir. Eles precisavam destruí-la. Eles a submeteram a um julgamento político fraudulento por heresia. Eles a encurralaram com perguntas teológicas. E em 1431, aos 19 anos, ela foi queimada viva em Rouen. Mas era tarde demais. O rei que ela coroou, Carlos VII, finalmente encontrou sua coragem. A morte de Joana uniu a França em fúria. Os borguinhões, vendo a maré virar, abandonaram os ingleses e fizeram as pazes com o rei francês. Carlos VII usou esse impulso para fazer algo revolucionário. Ele usou o dinheiro dos impostos para criar o primeiro exército profissional permanente da Europa. E ele investiu em uma nova tecnologia, uma que tornaria o arco longo tão obsoleto quanto a lança da cavalaria, o canhão. A batalha final, em Castillon, em 1453, foi a imagem espelhada de Crécy e Agincourt. Os ingleses, agora os tradicionalistas, avançaram bravamente, mas eles não foram recebidos por flechas. Eles foram recebidos por 300 canhões franceses disparando a queima-roupa. O exército inglês foi obliterado. Seu grande comandante, Lord Talbot, foi morto por uma bala de canhão. A guerra acabou. Os ingleses foram expulsos de toda a França, restando apenas o pequeno porto de Calais. A Guerra dos 100 Anos, que começou como uma briga de família por herança, terminou 116 anos depois, como um conflito entre dois povos distintos. O nobre inglês que falava francês em 1337 havia desaparecido. Em 1453, ele era orgulhosamente inglês. O camponês francês, que mal sabia quem era seu rei, agora tinha uma mártir, Joana, e um senso de ser francês. A cavalaria estava morta, dizimada pelo arco longo. O arco longo estava morto, silenciado pelo canhão. A era medieval estava terminando e duas nações modernas haviam nascido do fogo. Esta foi uma das guerras mais longas e complexas da história. Se você se sentiu imerso nesta jornada de reis loucos, heróis camponeses e o nascimento de nações, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais épicos históricos. E, honestamente, mal arranhamos a superfície de 116 anos. Se você realmente quer entender a profundidade desse conflito, as batalhas, as intrigas e como ele forjou o mundo moderno, há um livro que recomendamos fortemente. A Guerra dos 100 Anos, Nascimento de Duas Nações. É uma leitura fundamental para quem quer ir além. Você pode comprá-lo usando o nosso link na descrição ou no comentário fixado.